Boa tarde, amados ouvintes. Sejam bem-vindos à grande família Rádio JC Guaçucê. Hoje é 8 de maio de 2021, em Guaçucê, 14 horas. Abra o seu coração para que Deus possa entrar e fazer morada, meus irmãos. Eu sou a Márcia Cândido, convido você a ficar conosco em mais um programa Conhecendo a Igreja. Sejamos confiantes no projeto que Deus tem para cada um de nós. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo o sofrimento, a dor, o medo, mas que nunca nos falte a fé, o amor. É tempo de acreditar, meus irmãos. Vamos entregar a nossa vida e os nossos problemas na mão de Deus, porque quando Ele assume a nossa vida, tudo fica bem, tudo se resolve e tudo floresce. Ele sabe o que é melhor para nós e nós sairemos desse pesadelo mais forte e mais crente na misericórdia de Deus. Hoje no nosso programa temos como tema Concílio de Trento. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora vocês ficarão com o nosso irmão José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje, como tema, teremos o Concílio de Trento, que se realizou em 3 períodos, de 13 de dezembro a 1545 a 4 de dezembro de 1563. Vocês podem até se perguntar, mas por que José pulou tantos concílios? Porque, a meu ver, este concílio tem relação com o concílio de Nicéia, segundo o que tratamos no programa anterior. Acredito eu que seja uma complementação. Lembrando que no programa anterior, no Concílio de Nicéia, falamos sobre a controvérsia das imagens, tão questionada pelos nossos irmãos protestantes. E agora vamos falar do Concílio de Trento, as principais decisões, o que aconteceu, o que ocorreu, quais foram os papas da época, né? O que antecedeu o concílio. E como referência para este tema trazido hoje, temos o livro do professor Felipe Aquino, Sagrado Magistério, da coleção Escola da Fé, volume 3, um texto do professor Felipe Aquino sobre o Concílio de Trento, retirado do site da editora Cleofas. Também teremos a leitura de alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, que tratam de assuntos relativos a este concílio. Então, que o Espírito Santo possa abrir-lhes os ouvidos, a mente, o coração, para que estas palavras possam nortear a nossa vivência católica, porque aqui está o magistério da igreja, a doutrina da igreja sendo desvelada a cada concílio. Então vamos às principais decisões do Concílio de Trento. Data de 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1563, em 3 períodos, os papas Paulo II, Júlio III e Pio IV. As principais decisões do concílio: contra a reforma de Lutero, doutrina sobre a Escritura e a tradição,
reafirmação do cânon das Sagradas Escrituras, que declarou a Vulgata isenta de erros teológicos, doutrina do pecado original, justificação, os sacramentos e a missa, a veneração e a invocação dos santos, Eucaristia, purgatório, indulgências, etc. Decretos de reforma, quando Deus toca o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem não é insensível a tal inspiração, porque pode também rejeitar. E, no entanto, ele não pode, tampouco, sem a graça divina, chegar pela vontade livre à justiça diante dele. Tendo recebido de Cristo o poder de conferir indulgências, já nos tempos antiquíssimos, usou a Igreja desse poder que divinamente lhe fora doado. Na seção 6ª do Cano 30 afirmou: se alguém disser que a todo pecador penitente que recebeu a graça da justificação é de tal modo perdoada a ofensa e desfeita abolida a obrigação à pena eterna, que não lhe fica obrigação alguma de pena temporal a pagar, seja neste mundo ou no outro, purgatório, antes que lhe possam ser abertas as portas para o reino dos céus, seja excomungado. A Igreja ensina e ordena que o uso das indulgências, particularmente salutar ao povo cristão e aprovado pela autoridade dos santos concílios, seja conservado na Igreja, e fere com o anátema aos que afirmam serem inúteis as indulgências e negam à Igreja o poder de as conceder. Fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, às traduções apostólicas e ao sentimento unânime dos padres, professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instruídos por nosso Senhor Jesus Cristo. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, realmente e substancialmente o corpo e o sangue, juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte o Cristo todo. Então essas são as principais decisões do Concílio de Trento, um extenso período que passou este concílio. Então vamos ao texto que nos apresenta o professor Felipe Aquino sobre este concílio. Concílio de Trento, as considerações gerais. A obra do Concílio de Trento tem sido chamada Contra-Reforma, em oposição à Reforma Protestante. Esta designação, porém, é inadequada. O concílio foi sim uma resposta às proposições do protestantismo, mas muito mais do que isso, foi uma expressão da vitalidade da Igreja no século XVI, que no século XVI se manifestou em Trento e num movimento de eflorescência prolongado até o século XVII. Esta eflorescência brotava do íntimo da Igreja ou dos seus setores dados à oração e à mística. Tenhamos em vista o fervor da piedade cultivada por São Filipe Neri, Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santo Inácio de Loyola, São Pedro de Alcântara, São Francisco de Sales. Chegou-se a dizer que os séculos XVI e XVII foram séculos de santos. O renascimento interior da Igreja despertou muitas forças católicas adormecidas, inclusive o alto clero, e acelerou o seu curso de ação, indicando-lhes indiretamente a orientação a tomar. Então aqui, só nesta introdução, nós vemos que a ideia de chamar o Concílio de Trento de Contra-Reforma, em oposição à Reforma Protestante, ele acha muito melhor
dizer que é uma resposta às proposições. Apesar das respostas às proposições, mas é uma expressão da vitalidade da igreja, que ele acha inadequado chamar o concílio de contra-reforma, né? Eu concordo com ele, eu acho que esse período foi realmente uma expressão da vitalidade da igreja, dada a quantidade de santos despertada por Deus neste período, né? E ele cita aqui alguns: São Filipe Neri, Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, que foram os dois reformadores do Carmelo, Santo Inácio de Loyola, São Pedro de Alcântara e São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é considerado o São Paulo das Índias. Então, toda essa efervescência de santos foi o renascimento interior da igreja, despertado por essas forças católicas adormecidas. Então, nesse ponto eu concordo demais aqui com a expressão usada pelo professor. Ao contrário dos humanistas que criticaram sem construir as instituições religiosas, os santos dos séculos XVI tinham por programa não criticar a outrem, mas emendar a si mesmo, não mudar as estruturas da igreja estabelecidas por Cristo, mas reformar os homens detentores de cargos e funções, já que o mal estava principalmente na mundanização do clero. Falava-se antes de tudo em reforma do clero. Muito sabiamente dizia o teólogo Egídio de Viterbo, na sua alocução introdutória ao Concílio de Latrão V, os homens é que devem ser transformados pela religião e não a religião pelos homens. Então, meus amados irmãos e ouvintes da rádio, aqui nós vemos, parece que estamos atualmente, hoje, só neste parágrafo parece que a gente está vendo os dias de hoje da igreja, muitos querendo mudar a igreja, né? E o que foi discutido aqui neste concílio é justamente o contrário, é que os homens é que devem ser reformados e não a igreja. A igreja foi estabelecida por Cristo e esta premissa já é uma santa. A igreja é santa porque nasceu de Cristo, foi Cristo que quis formar a sua igreja. Então, os pilares da igreja, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, estes não podem mudar ao sabor do vento ou ao sabor das nossas paixões. Ao contrário, é os homens, é eu que devo mudar, é eu que devo ser transformado pela religião e não a religião pelos homens. Então, eu estou lendo aqui a história do que aconteceu em 1545 a 1563 na história da igreja e parece que eu estou vendo os dias atuais. Muitos querem transformar a igreja, transformar a religião, ao invés de se emendar, né? Assim como Lutero, que não conseguiu ter uma vida casta nos seus votos como sacerdote, e aí resolveu mudar a igreja, formar uma nova igreja. Assim, nota-se um paralelo entre os séculos XVI e os séculos de XI a XIII. Na Idade Média, as forças renovadoras da igreja não partiram diretamente do papado, mas de círculos não pertencentes à hierarquia, Cluny, Cister, as ordens mendicantes. Também no século XVI, o impulso renovador partiu antes do mais das comunidades dadas à ascese e à mística, os carmelitas, os jesuítas, teatinos, capuchinhos, barnabitas, angélicas, ursulinas, somascos,
que com humildade aderiram incondicionalmente à hierarquia e ao papado. Só aos poucos foi entrando na renovação ativa do século XVI. Afetado como estava pelo espírito renascentista e mundano, até 1530 aproximadamente, Roma vivia em quase inconsciência dos males que afetavam a Igreja. Leão X, por exemplo, considerava a tempestade luterana como uma querela entre monges, e dessas querelas de monges estava acostumado a ver muitas peças no seu teatro de Roma. Somente a partir de Paulo V, o mais severo entre os severos, o papado se tornou o esteio da renovação da Igreja. Esta teria por magna carta os documentos do Concílio de Trento e como força executora a Companhia de Jesus, que foi tão injustamente expulsa do Brasil, jesuítas, mas esse é assunto para outro tempo e outro programa. As origens da renovação católica estão na Itália. O terreno, porém, mais fecundo em frutos para a Igreja Universal foi a Espanha, que produziu não somente santos, mas teólogos e doutores que muito trabalharam pelo bom êxito do Concílio de Trento. Os antecedentes do concílio. Então, o que aconteceu antes da convocação? Em 1534, foi eleito Papa o cardeal Alexandre Farnese, com o nome de Paulo III. Este caracteriza a transição do renascimento humanista para a restauração católica. A sua vida anterior se ressentiu dos males da época, devido à sua nomeação cardinalícia, às relações ilegítimas de sua irmã Júlia com Rodrigo Borgia, futuro Alexandre VI. Quando o cardeal mandou legitimar 4 filhos naturais, como o Papa ainda cedeu ao luxo, aos divertimentos e ao nepotismo. Então, por que a reforma protestante, por que Lutero conseguiu tantos adeptos rapidamente? Por causa da má formação do clero, do clero corrompido. E o que foi que promoveu Santa Teresa e São João da Cruz? A reformação do Carmelo, ou seja, colocar as regras do Carmelo para funcionar. Então, houve grande resistência. São João da Cruz ainda foi preso por causa que os seus irmãos não queriam aceitar as suas ideias de reforma do Carmelo, porque queriam continuar nessa boa vida, cedendo às paixões, como nós vemos aqui sobre o cardeal Alexandre Farnese. Então, não obstante, mostrou-se mais consciente da necessidade de reforma do que os pontífices anteriores. Por isto, favoreceu as novas ordens religiosas dos teatinos, capuchinhos, barnabitas, somascos, ursolinas, e em 1540 aprovou a Companhia de Jesus. Chamou para o colégio cardinalício homens doutos e dignos, e nomeou uma comissão de 9 membros que elaborou para o Papa um relatório dos males da Igreja e uma sugestão de remédios a opor-lhes. Então aqui nós vemos surgir a Companhia de Jesus em 1540, com Santo Inácio de Loyola e tantos santos que produziu a Companhia de Jesus. A consciência de Roma era despertada ainda por outro fato. As ideias revolucionárias transalpinas iam penetrando na Itália, especialmente em Nápoles. As obras de Lutero, Zwinglio, Calvino e Erasmo difundiam-se entre o clero e o povo,
conseguindo a apostasia do padre-geral Rotino dos Capuchinhos. Em 1542, apareciam personagens ambíguos que, sem romper com a Igreja, se compraziam nas obras dos reformadores protestantes. Para conter tais avanços, Paulo III reorganizou a Inquisição, inspirado pelo cardeal Carrafa, futuro Paulo IV, e por São Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola. Uma comissão de 6 cardeais recebeu a faculdade de nomear sacerdotes inquisidores em qualquer lugar onde o julgasse necessário. Assim se originou a Congregação do Santo Ofício, que após o Concílio Vaticano II tem o nome de Congregação para a Doutrina da Fé. Então aqui também nós vemos o estabelecimento da Congregação do Santo Ofício, que posteriormente veio a se chamar Congregação para a Doutrina da Fé. Visto que nada tem de comum com a Inquisição, esta procedeu energicamente contra os inovadores, conseguindo exterminar por completo as novas ideias na Itália. Muito se falava, como aliás em tempos anteriores também, da necessidade de se convocar um concílio ecumênico. Havia, porém, obstáculos à realização concreta deste ideal. Com efeito, ficava em muitos homens da época, inclusive no Papa Clemente VII, o receio do conciliarismo. Além disto, o imperador Carlos V queria que o concílio se realizasse em território alemão para facilitar a participação dos luteranos, que Carlos queria trazer de novo à unidade da Igreja. O Papa, porém, preferia uma cidade da Itália. Em suma, imperador, papado, protestantes, Espanha e França tinham algo a dizer sobre a convocação do concílio, mas em termos divergentes. Após as frustradas convocações para Mantua em 1536 e Vicença em 1537, e depois de 10 anos de tentativas, Paulo III fixou a abertura do concílio para Trento, território alemão, em março de 1545, mas só em dezembro deste ano se abriu a grande assembleia na Catedral de Trento. O concílio durou 18 anos, interrompido longamente por 2 pausas. Durante o mesmo morreram 4 papas. As 3 fases do concílio são de 1545 a 1547, 1551 a 1552 e 1562 a 1563. O grupo preponderante foi o dos espanhóis, dotado de profundo senso eclesiástico, sem os quais não teriam sido elaborados os decretos dogmáticos do concílio. Então, como nós vimos aqui na Espanha, efervescente de santos como Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz e outros grandes teólogos na época. Bom, meus irmãos, lembrando que para você participar do nosso programa, mandando o seu recadinho, o seu alô e oferecer música, é só ligar no 088-981-351790 e nós estaremos atendendo ao seu pedido. E eu gostaria de agradecer a todos pelo carinho e pela companhia, pelos recadinhos, todos vocês que durante o programa estão mandando recados para mim e para o José. Muito obrigada pelo carinho, pelo incentivo e pelas palavras bonitas, né? São eles Terço dos Homens de Capela do Espírito Santo, Jardim Atlântico em Olinda, José Antônio Taveira, Marcos André Baixos Paiva, Vando Nascimento, Maria Dolores Balbino, Benedita, Hilton Galdino da Silva em Maceió, Socorro Almeida, de Disseu Arco Verde. Enfim, o nosso muito obrigado pelo carinho de vocês. E o nosso alô vai para Lindalva,
Lindinalva Oliveira de Jacaré, Edmilson Teixeira, Elisângela Marques em Recife, Terço dos Homens de Jaguaruana, Luciene Andrade, Ângela Cândido, Paulo Nascimento em Iguatu e Iris Santos. E também para os aniversariantes da semana. Terço dos Homens de Maré Mansa, Rio de Janeiro, Terço dos Homens de Salete, em Fortaleza, Terço dos Homens de Centro Limoeiro, Ceará, Sedmil Olívia Fonseca, em Limeira, São Paulo, Vitor Emanuel Soares, em Guaçucê, Terço dos Homens Mariano dos Homens, em Belo Vale, Terço dos Homens de Ilha Forônia e Terço dos Homens de Aparecida. Para Osailda Pinheiro, em Guaçucê, João Oliveira e Verlânia Andrade, aqui em Guaçucê. Parabéns, que as bênçãos do Senhor desçam sobre vocês e que a fé lhes fortaleça e que tudo que for verdadeiro e próspero chegue até vocês. Feliz aniversário! E para alegrar ainda mais a nossa tarde, escutaremos Minha Mãe, Minha Rainha com a irmã Kelly Patrícia. Amanhã é Dia das Mães, que a gente possa já começar a festejar esse dia maravilhoso. Continue conosco, amiguinhos, a gente volta já já. Eu sou teu e tu és minha, minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha, minha mãe, minha rainha, minha mãe, minha rainha. Mamãe, mamãe, te chamo e vens com teu Jesus pro nosso bem. Mamãe, mamãe, te chamo e vens com teu Jesus pro nosso bem. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha, minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha, minha mãe, minha rainha, minha mãe, minha rainha. Mamãe, mamãe, cuida de mim pra eu ser fiel até o fim. Mamãe, mamãe, cuida de mim pra eu ser fiel até o fim. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha, minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha, minha mãe,
Continuemos a falar agora do primeiro período, mais diretamente entrando no concílio. A presidência do concílio sempre foi dada aos legados papais, que mantinham estreito contato com Roma. Já no início do concílio houve divergência entre o Papa e o imperador. Este queria que se abordasse logo as questões disciplinares e jurídicas, por causa das posições inovadoras dos protestantes na Alemanha. O Papa, ao contrário, queria começar pelas questões dogmáticas. Ficou finalmente determinado que os dois grandes temas seriam tratados simultaneamente: os decretos dogmáticos do concílio, em suas 3 sessões, tiveram sempre em mira o protestantismo que afirmava. Então vamos lá, o que afirmava o protestantismo, que ainda hoje é, sola Escritura. A unidade da fonte de fé, a Sagrada Escritura. Um conceito espiritualista e por isto subjetivo de igreja. Muito importante foi a sessão de abril de 1546. Definiu mais uma vez o cânon da Sagrada Escritura, que desde 397, Concílio de Hipona, fora definido nos mesmos termos. Afirmou que as tradições apostólicas ou a palavra de Deus oral que não foi consignada nas Escrituras devem ser acolhidas com o mesmo respeito que as Escrituras. Declarou a autêntica tradução latina da Bíblia dita Vulgata. Deveria ser considerada isenta de erros teológicos em meio às muitas traduções tendenciosas da época. Em janeiro e março de 1547, foi abordada a questão dos sacramentos. Estes não são meros ritos simbólicos, mas são canais transmissores da graça. Graça que não é mero revestimento da alma do pecador, mas que opera uma transformação, justificação intrínseca. A vontade humana não é meramente passiva nem escrava do pecado, mas é chamada a colaborar com a graça de Deus. A missa é a perpetuação do sacrifício da cruz sob forma sacramental. Então vamos lá. Para os protestantes da época, Lutero e os demais, Calvino, entre outros, e como é ainda hoje, eles só acreditam e têm como verdade de fé a Sagrada Escritura, né? Aí faz-se necessário aqui um parêntese para qual é o tripé da Igreja Católica: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Então a fé católica está sobre esses 3 pilares, enquanto a protestante aceita apenas a Sagrada Escritura, né? E nós sabemos que no Evangelho de São João ele vai dizer que muitas das coisas que Jesus fez não foram escritas nos evangelhos, mas apenas aquelas para que nós crêssemos que Jesus é o Cristo. Então vamos lá. Um concílio espiritualista e subjetivo de igreja, que também é um desejo crescente de algumas pessoas que se dizem católicos hoje. Esse conceito subjetivo, né? Não pode ser tão radical, não pode isso, não pode aquilo, indo contra o que ensina a igreja. Então, e aí com relação à Bíblia, a Sagrada Escritura, que aqui fala que definiu mais uma vez o cânon da Sagrada Escritura, né? E aqui nós sabemos que Lutero retirou 7 livros, né? Entre eles os livros dos Macabeus, 1º e 2º Macabeus, salvo engano, Esté, Daniel, entre outros. Não me recordo agora de cabeça os 7 que foram retirados da Bíblia protestante, porque eles aderiram a uma versão
nacionalista dos judeus, que não aceitavam a versão dos 70, né? Então ele retirou esses. E aí a igreja reafirma o cânon da Sagrada Escritura. Ou seja, uma coisa que já era vivida, já se acreditava, então aí ratifica agora no Concílio de Trento, que é o cânon da Sagrada Escritura, que são os 72 livros, ou 73, se contar o livro de Jeremias e Lamentações separado. Então, que fique claro esta parte, né? Então, os conciliares também decretaram medidas disciplinares. Ficava proibido o acúmulo de mais de um benefício ou cargo eclesiástico nas mãos de um só titular. Foi abolido o ofício de coletor de esmolas, que pregava as indulgências. Tornou-se obrigatório o casamento sacramental dentro de moldes bem definidos e na presença do pároco ou do vigário. Foram estipuladas normas rígidas para a formação do clero nos seminários. Já que uma febre contagiosa se propagou em Trento, o Papa transferiu o concílio para Bolonha. O imperador, porém, opôs-se ao traslado, de modo que, para evitar maiores males, Paulo III resolveu suspender o concílio. Então aqui, uma febre contagiosa, vamos dizer, uma pandemia lá na cidade da Alemanha de Trento, né? Então, ficou estabelecido normas para o sacramento do matrimônio, né? Normas e moldes bem definidos, e que seria realizado na presença do pároco ou do vigário. Então, normas rígidas para a formação do clero nos seminários. Então, nós vemos aí o caminhar da reforma dos homens e do clero da igreja, e não da igreja em si, como queria Lutero. Então, como afirmou o teólogo e pensador, né, que eu li aqui no início, que é o Egídio, os homens é que devem ser transformados pela religião e não a religião pelos homens. Então aqui começa a se encaminhar, né, para esta premissa e esta afirmação de Egídio. Então, no segundo período, de 1551 a 1552, tendo morrido Paulo III em 1549, teve por sucessor Júlio III, que ascendeu aos desejos do imperador de continuar o concílio em Trento, a revelia dos desejos da França. Reaberto o concílio em 1º de maio de 1551, promulgou longa exposição sobre a Eucaristia, presença real e verdadeira, né? Cristo se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade, através da transubstanciação. Também tratou dos sacramentos da penitência e da unção dos enfermos. Então aqui nós vemos a definição dos sacramentos, né? Os sacramentos da ordem, que já existia, o sacramento do matrimônio, a Eucaristia e o sacramento da penitência e da unção dos enfermos, também tratados neste concílio. Os franceses não tomaram parte nesta sessão por motivos políticos. Todavia apareceram legados dos príncipes alemães protestantes, que cederam ao convite do imperador Carlos V, desde outubro de 1551 até março de 1552. Apesar da boa vontade manifestada pelos católicos, as negociações com eles ficaram frustradas, porque exigiam a abrogação dos decretos até então promulgados e a realização de novos estudos sobre os respectivos assuntos. Ainda queriam a renovação dos decretos
dos concílios de Constância e Basileia sobre o conciliarismo. Por fim, pleiteavam que os membros do concílio fossem desligados do juramento de obediência ao Papa. Aconteceu que, quando os legados protestantes deixaram Trento, as tropas luteranas na Alemanha faziam uma perigosa incursão no sul do país, o que levou os conciliares aos 28 de maio de 1552 a decretar a suspensão do concílio por 2 anos. 2 anos que na realidade durariam quase um decênio. Então aqui vemos os príncipes que se tornaram protestantes, os príncipes alemães protestantes que cederam aos desejos do imperador Carlos V, a participação deles no concílio, mas que se tornou uma intransigência. Eles não queriam ceder e queriam mudar a igreja, né? Então, no terceiro período, Pio IV reabriu o Concílio de Trento, apesar da França e da Alemanha, que queriam um novo concílio em outro lugar, com total abandono das definições e resoluções até então promulgadas. As discussões neste terceiro período foram muito vivas, pois os príncipes católicos alemães promulgaram a comunhão sob as 2 espécies e a permissão de casamento para o clero. Não é de hoje. Esta última proposição foi enérgica e constantemente rejeitada pelos conciliares, ao passo que a primeira foi entregue ao juízo do Sumo Pontífice. Aqui nós vemos 2 coisas, né? A história se repetindo hoje, muitos querem abrir essa exceção para que os sacerdotes, os párocos, os padres possam se casar. Já é uma ideia antiga desde da Reforma Protestante e que foi rejeitada, né, pelo concílio. E também já vemos aqui que uma dessas proposições foi entregue ao juízo do Sumo Pontífice, ou seja, aqui fica subentendido que quando o Papa se pronuncia ex cátedra, ele é assistido pelo Espírito Santo e pelo dogma da infalibilidade papal, que vai ser definida no Concílio Vaticano I. Então vamos lá. Em 1564, o Papa Pio IV resolveu permiti-la sob certas condições e em algumas dioceses da Alemanha, mas em breve caiu em desuso. O que foi que ele permitiu? Foi que os príncipes católicos promulgaram a comunhão sob as 2 espécies e a permissão de casamento para o clero. O casamento foi rejeitado pelo concílio e a comunhão nas 2 espécies caiu em desuso, apesar da permissão do Papa. O concílio se encerrou aos 3 e 4 de dezembro de 1563. O Papa Pio IV confirmou os seus decretos pela bula Benedictus Deus, atendendo a um pedido do concílio. Publicou um índex de livros proibidos e uma profissão de fé tridentina. O Concílio de Trento durou mais que todos os outros e foi o que mais dificuldades encontrou para se realizar, mas nenhuma exerceu influxo tão profundo e duradouro sobre a fé e a disciplina da Igreja. Verdade é que a unidade de fé não foi restabelecida, mas a doutrina católica foi elucidada e consolidada em todos os pontos ameaçados. Então houve essa eludação e consolidada, né? Elucidada e consolidada a doutrina da Igreja. Então vamos ao Catecismo da Igreja Católica,
o que nos fala sobre esses assuntos tratados. Então, no parágrafo 80 ao 84, né, rapidamente aqui, que vai falar sobre a tradição, sobre a Sagrada Escritura. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois promanando ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos, e ele permanece através da Eucaristia, presença real do Cristo. Então ele cumpre a promessa. E aqui nós vemos que ambos, a tradição e a Sagrada Escritura, promanam da mesma fonte divina. No parágrafo 81, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação fielmente, e a conservem, exponham e difundam. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado, somente a Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então, a respeito do depósito da fé, o patrimônio sagrado da fé, Depositum Fidei, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo, unido a seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de sorte que na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida se crie uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. E aí vai continuar no 85 falando sobre o magistério da Igreja. Então, o que é que está aqui dizendo, né? Nós sabemos que a Sagrada Escritura, né, o Novo Testamento, foi escrito posterior à morte de Cristo e de alguns dos seus apóstolos, né, que foram dando a vida ao martírio pela Igreja de Cristo, né, testemunho de fé, testemunhando a fé com o seu próprio sangue, a sua própria vida. Então aqui nós vemos, meus amados irmãos, um resumo, porque não tem como trazer tudo do que foi definido, todos os documentos, os dogmas de um concílio. E nós sabemos que um concílio, quando é convocado, é em decorrência do erro que se é ensinado. E o Concílio de Trento foi uma resposta ao erro protestante, né? Ao largar a Sagrada Tradição para se apegar apenas à Sagrada Escritura e tantos dogmas de fé, ensinamentos e também os ensinamentos da Igreja. Então, aqui vamos ler João capítulo 15, versículos de 9 a 19 seguintes, né? Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós
e a vossa alegria seja plena. Este é o mandamento, é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Então está aqui o Evangelho de João, capítulo 15, versos de 9 a 17. E por sinal, é o Evangelho de amanhã, domingo da Páscoa. Então Jesus aqui, ele está caminhando com os discípulos após a sua ressurreição, e vai caminhar com eles 40 dias até o dia da sua ascensão e o cumprimento da promessa em Pentecostes. Então Jesus vem dizer aqui dos mandamentos, né, que ele ordena, não é escolha minha, eu devo amar a um e a outro não, porque esse outro fez isso ou fez aquilo, assassinou ou roubou, e eu não devo amá-lo. Antes de mais nada, como Jesus nos amou, nós devemos amar e rezar pela conversão dessa pessoa, e permanecendo nos seus mandamentos. E nós vimos aqui no Catecismo da Igreja Católica que a Igreja é a guardiã do depósito da fé, da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição. Então é este depósito de fé e de doutrina que nós devemos conhecer cada vez mais, estudá-la. Aconselho a vocês que comprem o Catecismo da Igreja Católica. Leiam bastante, meus amados irmãos, porque é conhecendo que nós vamos ver o erro de certos pastores, de certos sacerdotes que pregam uma coisa diferente da doutrina da igreja, né? Aqui nós vimos o clero da Alemanha, por exemplo, Lutero, né, que abdicou e desistiu desse depósito da fé, dessa doutrina, para criar uma nova doutrina. E nós devemos permanecer fiéis ao verdadeiro magistério da igreja, ao verdadeiro magistério da igreja e à sua doutrina, a doutrina de Cristo. Rezemos uma Ave Maria pelos nossos irmãos protestantes, para que possam cada vez mais voltar ao seio da igreja, à unidade da igreja, que é mãe e que acolhe a todos. Também rezemos pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos, pelo clero da igreja, para que se mantenham fiel ao depósito da fé, à doutrina da igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz do Senhor seja com todos. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Mês de maio. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa e eu convido você para juntos rezarmos a Deus pelo fim da pandemia, por todos os doentes, pelas pessoas que estão infectadas pela Covid-19, por todas as vidas que já foram perdidas para esse vírus. Pedir força para as famílias que estão na espera que os seus filhos, suas mães se recuperem. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, porém bem maior é a vossa misericórdia. Vossa bondade, o vosso amor por nós e o vosso desejo de nos salvar. Senhor Deus, em nome do vosso Filho amado Jesus Cristo e com a intercessão da Virgem Maria, recorro a vós neste momento. Que as forças negativas que nos abatem e nos entristecem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. Vosso poder destrua todo o mal.
Abri, Senhor, os caminhos para que os nossos passos sejam dirigidos por vós e para que não tropeçamos na caminhada. Entreguemos-nos em vossa mão, Senhor, na certeza de que tudo alcançaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo a todos, um abraço especial para todas as mamães. Fiquem conosco, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Um forte abraço a todos e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.